E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer a última rodada da Sinquefield Cup com a partida que rouba a cena do dia, com certeza, Fabiano Caruana contra Richard Rapport. O Caruana, que vem aí com um desempenho assustador e ganhando rating na competição. Inclusive, no final da análise, eu vou trazer as precisões e, claro, quem é o campeão do torneio e qual é o rating do Caruana após essa competição. Agora, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancazinha, Fabiano Caro Borg terrível, contra o super criativo Richard Rapport, e o Caruana botou nessa partida lá, a solidez, um peão dama, e olha o que vai acontecer na abertura, porque o Rapport, ele joga a semi-eslava, é extremamente sólida. O Caruana convida para as linhas principais e aqui vem a surpresa. O Rapport joga um lance raríssimo aqui, que é o lance G6. Esse é raríssimo e a única explicação que eu encontro para um lance como esse é que o Rapport quer tirar o Caruana da preparação. Claro, o Caruana vem destruindo todo mundo com essas preparações inacreditáveis dele. O Rapport joga um lance diferente, é um lance difícil porque quando tu tem o peão em E6, tu não quer jogar G6, enfraquece muito a casa de F6 e também a volta aqui do rei dele, mas o Rapport joga esse tipo de posição. Agora, seguiu o desenvolvimento, lá passam os bispos, rock and roll, E4 é um lance natural e aqui começa a magia dessa partida, porque o Rapport tomou e o lance mais normal do mundo é retomar de cavalo, só que o Caruana não jogou esse lance. Ah, Rafael, não acredito. Não me diga o que tu vai dizer. Sim, o Caruana tomou de bispo. E digo mais, é um lance muito refinado do ponto de vista estratégico. Ah, Rafael, não fala bobagem. É refinado demais e a gente vai entender por quê. Tanto é que o Rapport não tomou o bispo aqui, ele jogou um mais fino ainda, que é surpreendente, B5. É um lance muito forte nessa... Inclusive a recomendação da máquina. Agora, não, calma lá, Rafael, isso não tá claro pra mim. Por que que não pode tomar? Na realidade, poder tu pode. A questão é, será que tu deve... A ideia do Caruana é que ele quer jogar C5 e botar o cavalo em D6, olha lá, bispo F4, as casas escuras estão fracas. Então, se o cavalo entrar em D6, já era. Pois joga, passo, abandona que é melhor, evita o sofrimento. O Caruana botou essa bombinha aí, só que o Rapport reagiu. Ele jogou B5, que à primeira vista parece até um lance problemático. Por quê? O que o Caruana jogou, Rafael? Bispo D3. Ah, não, jamais, eu não jogaria. Por que que ele não tomou aqui? Essa é a ideia do Rapport, porque agora ele quer trocar, e olha lá, retoma aqui, e ele dá vida pra esse bispo podre aqui em C8. O bispo estava todo trancado dentro da estrutura. Então o Rapport respondeu a sutileza do Caruana com mais sutileza ainda e problemas. Então, outra linha que a gente pode ficar meio tentado, mas por que ele não jogou então C5 aqui direto? Porque agora, se tu tomar em E4, olha lá, eu planto o cavalo em D6 de novo. Sim. Mas, não é Disneylândia, pois não é tudo algazarra, porque aqui tu leva B4, olha, e agora dá problema, porque se o cavalo sai, tu perde o bispo. Então, aqui tu fica pior. Então, depois de B5 muito fino do Rapport, o Caruana voltou o bispo pra zaga, lá, segurou C4, e agora vem a troca, bispo A6, outro lance muito fino do Rapport. Por quê? De novo, ele se livra do bispo podre de C8, lá. O bispo estava todo trancado dentro da estrutura, não tinha nenhuma diagonal pra jogar, então é melhor trocar. E ele conseguiu. Então trocaram por aqui. O Caruana mandou a dama pra 4. Toca C6, toca o cavalo. Dama B6, segura tudo, toca. Fica de olho no peão de B2. E o Caruana joga aqui um lance muito fino de novo. Bispo F4. É um xadrez assim. Olha, o Caruana está terrível. Porque esse lance é muito bom. Observem que ele sacrifica o peão de B2. É cheio de refinamento. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Mas o Rapport, ele não tomou aqui. Ele jogou aqui o lance torre D8. Que é fino também. Agora, mas Rafael, calma lá. Primeiro, por que não tomou aqui? Olha a variante que vai surgir agora. É impressionante. O Caruana toma em A6, cai C3 e agora ele joga bispo D6 pra tocar a torre e segurar a casa de B4. B4? Mas por quê? Agora, torre D8 e aqui tu leva esse na orelha e a dama das pretas tá presa. Não tem pra onde saltar. Olha que inacreditável. Não tem pra onde saltar. Por quê? Porque o bispo segurou a casinha de fuga em B4. Rafael, não seja capivara. Ainda tem dama B2. Exato. Mas aí tu leva a torre B1 e agora tu perdeu a dama. Fim de jogo aqui. Olha quanta sutileza tem nesse bispo F4. O Rapport viu tudo. E por isso
foi que ele segurou a entrada do bispo aqui em D6 e ainda tá de olho em algum momento, talvez, em tomar esse peão, porque na realidade tá confusa a posição aqui. Bom, nesse momento o Caruana jogou bispo E5, centraliza o bispo e o Rapor faz um plano fino. Ele joga cavalo B4 com a ideia de cavalo D5 para centralizar a cavaleta dele. Agora centraliza a torre, cavalo D5 é normal. Agora sim, começa a surgir essa ameaça aqui no peão de B2. O Caruana também não nasceu ontem, segurou esse peãozinho e bispo F8, que é outra ideia muito interessante. O Rapor, ele fica controlando a casa de D6, porque tem um plano para as brancas que o Caruana vai tentar aqui, que é cavalo G5, cavalo E4, para tentar infiltrar um Pegasus aqui em D6. O Rapor já estava de olho nisso. Nesse momento o Caruana jogou o cavalo G5 e agora o Rapor reagiu a tempo. Pá! Cavalo G4 lá. Falando, vou pegar esse bispeto aqui que tá centralizado. As casas escuras estão meio fracas, né? Então o Caruana não deixou, ele voltou o bispo pra G3. O Rapor agora meio que deu um drible, olha lá. Olhou para um lado, chutou pro outro. O Caruana voltou o bispo e agora ele pressiona o peão ali em D4 isolado. O Caruana segurou com o cavalo F3, torre C8 e aqui a posição entra na região do desespero depois de cavalo E4. A posição das pretas, as máquinas dizem que tá equilibrado. Agora, do ponto de vista, é muito difícil defender essa posição. Por quê? Tu tá entrando em D6 e tá controlando o C5. Então tu vai tomar um bloqueio, mas tão terrível que tu vai sendo esmagado aos poucos numa posição como essa. Tanto é que o Rapor daqui, ele busca contra-jogo. Falou, não, assim não pode ficar. Ele joga C5. É um lance extremamente arriscado. Ele não quer deixar de jeito nenhum o cavalo das brancas ficar aqui controlando o C5. Então, ele dá esse peão com a ideia que depois que o Caruana toma, ele toma em B2 e alterou a estrutura de peões. Agora, olha o que vai acontecer nesse momento. O Caruana trocou as damas, jogou esse lance aqui, e quando o bispo volta, ele joga torre C1 e ele argumenta que com esse peão passado, ele vai ganhar essa partida. Ah, eu não acredito. É sério? Exatamente. É isso que ele tá falando aqui. Botou a torre atrás do peão e o peão tá pronto pra avançar. Agora, o Rapor reagiu. Bispo H6, dá um totó na... Agora a torre C4, nem é tão claro se esse lance foi tão bom, né? O bispo H6, porque agora a torre em C4 tá mais ativa do que tava antes, tá indo pra 4 também. E nessa posição foi jogado então o lance bispo F8 e C6. O peão passado dispara. É o momento dramático da partida. O Rapor começa a reagir ainda com mais energia e desespero. Ele jogou esse lance, toca o cavalo G5, e agora surge mais um problema na posição das pretas, que é o peão em E6, que vira um alvo. O Rapor segurou, e agora, olha o que o Caruana vai fazer. Ele planta uma torre na 7ª fila, ameaçando tomar esse peão. O Rapor encontrou esse contra-jogo, pressionando o peão de C6, só que agora o Caruana dá um totó nesse cavalo, e quando o cavalo salta, ele joga cavalo D4, segura aqui, e vai cair o peão de E6. É matemático. Não tem como defender. A posição das pretas é desesperadora. E foi rápido, hein? O desespero se tornou assim rápido. Bom, nesse momento o Rapor jogou esse H6. O Caruana tomou esse peão que já estava maduro. E a ideia do Rapor é que ele tenta um contra-jogo, um truquejo. Com o cavalo toma C6. E sempre tu pode estragar uma posição que tu tá melhor. O Caruana aqui, ele tomou em F8. Agora, calma lá. Por que não pode tomar aqui? A ideia do Rapor é tomar esse outro cavalo. E parece que tu tem um golpe aqui com esse cheque, olha lá. E no próximo tu vai pegar aquela torrezinha em C8. Mas é como eu disse, sempre tu pode estragar a posição, porque lá tu toma em E7 torre. E aqui tu fica, ai, capivarei, hein? Porque agora, se tu tomar essa torre, não, como é que é? As brancas jogam, né? Se tu tomar essa torre, cai essa torre aqui. E se tu tomar essa torre, cai a torre de C4 e tu fica uma peça a menos. Ah, desesperador, hein? Seria um verdadeiro sofrimento se isso aqui tivesse acontecido, mas não. O Caruana não cometeu esse erro, ele tomou em F8, que é a linha fina. Agora o Rapor tomou em D4, vem a troca das torres em C8 e cai o peão em G6. E a posição das brancas é muito melhor, olha lá. Ganhou esse peão, a 7 tá caindo também. Tem a ameaça de um duplo chegando. O Rapor saiu do duplo, ele jogou cheque, rei H2. E agora ele jogou cavalo C6 ainda pra tentar segurar o peãozinho de A7, mas aqui o Caruana vai destruir com a linha fina bispo F4, olha lá, pra ganhar mais um peão. O Rapor jogou torre C2 e o Caruana ganha mais um peão. Vocês podem estar gritando, mas calma lá, Rafael, é como ganha um peão? Tá caindo um aqui, ó, ele pode escolher qualquer um que ele quiser. Mais ou menos, porque se tu tomar qualquer um desses peões, tu leva mate com torre G7. É inacreditável. O que é que tá jogando o Caruana, hein? Tu leva mate com torre G7. Então o Rapor, ele percebeu o mate em 1, defendeu isso daqui, só que agora o Caruana vai só simplificar a posição cavalo E7 cheque.
Aqui tem a proposta da troca, mas o Rapor tentou esse lance mais criativo atacando o bispo. A ideia é que se tu tomar aqui, simplesmente eu retomo de torre, ataco o cavalo e vou ganhar mais material. E a posição aqui é perdida, por exemplo, o cavalo C7 tentando bloquear. Só que agora eu jogo o rei G3, seguro esse. E essa posição é ganha. Porque tu não pode tomar em A2, senão perde o cavalo. E tá tudo amarrado aqui, né? Então, depois de cavalo E7, o Rapor tentou esse daqui ainda. Ele se coloca nos descobertos, mas tá tomando o bispo em H6, só que o Caruana jogou o simples e ganhador, bispo E3. E essa posição aqui, o Rapor nem seguiu jogando, ele abandonou a peleia. Uma partida, mais uma partida muito refinada do Caruana. Agora, Rafael, por que abandonou? Se é só trocar aqui, ó, e segue a peleia. Aqui tu defende o cavalo com o cavalo G7. Mas tu leva bispo D4 e por isso foi que o Caruana voltou o bispo pra E3, ó lá. Aqui tu tá ganhando uma peça, além de todos os peões a mais que tu tem. Caruana com 2.804 de rating. E tá no ar a precisão dessa peleia. Caro Borg está de volta. Olha o Caruana, fez próximo de 99% de precisão, jogando como uma máquina terrível, imparável, mesmo com o Rapor fazendo uma pressão também muito alta, 91.2, não deu pra segurar o Caruana, que nesse momento vai a 2.804 de rating na feed. Sabem que tá ficando bem próximo agora do rating do Magnus, 2.829. Será que o norueguês pode ser desbancado na lista de rating? Tamo de olho. E sim, o Caruana foi o grande campeão da Sinquefield Cup, olha lá. O Caruana ganhou o torneio com 5,5 pontos, ficando na frente aí também de jogadores que vão estar no torneio de candidatos, como o Nepo. O Nepo acabou na 5ª colocação do torneio com 4 pontos. Caruana está de volta. Comenta aí embaixo, será que o Caruana pode ser o campeão do candidatos? Tamo de olho em todos os detalhes. E se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.